Fala rapaziada, nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre os quartis e também no final vamos aprender a montar um gráfico box plot, também conhecido como caixa de bigode. Então para começar, vamos ativar nosso pacote readxl, dou um Ctrl Enter, foi, e a gente vai usar esse arquivo Excel que é o arquivo RJ, que é referente aos dados da PNAD do Rio de Janeiro no ano de 2025, no primeiro trimestre. Bom, então vou criar aqui um data frame RJ, dou um Ctrl Enter e pronto, nosso data frame foi criado aqui. Bom, eu vou disponibilizar essa planilha de Excel aqui para vocês, beleza? Para vocês poderem estar fazendo a mesma coisa que eu. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no nosso data frame. Então a gente tem essas variáveis aqui, tá certo? Bom, eu vou disponibilizar junto com essa planilha uma outra planilha que mostra para vocês o significado de cada variável, que é essa planilha aqui, ó, que é como se fosse um dicionáriozinho, né, onde tem o nome das variáveis e o que elas significam. E nesse vídeo a gente vai usar a variável age, que é referente à idade das nossas observações, beleza? Bom, aqui abaixo no dicionário eu também coloquei uma nota metodológica, né? Então, a base de dados foi construída por mim a partir de microdados brutos da PNAD contínua, referente ao primeiro trimestre de 2025, fornecido pelo IBGE. As variáveis de interesse foram selecionadas, renomeadas e tratadas com exclusão de registros com valores ausentes, visando garantir uma consistência analítica. Bom, eu vou disponibilizar isso daqui para vocês verem o significado certinho depois de cada variável. Enfim, vamos trabalhar aqui agora. Bom, a gente vai usar a variável age, que é referente à idade das pessoas, beleza? Então, como a gente vai usar muito essa variável, vamos transformar ela logo em um objeto. Vamos criar o objeto age. O objeto age vai ser a coluna age, beleza? Então, RJ, cifrão, age. Beleza, já posso fechar aqui, ó. Dou o Ctrl Enter, pronto. Criamos nosso objeto que a gente vai utilizar. Show. Bom, vamos, antes de começar a falar dos quartis, vamos criar um histograma aqui da nossa variável age, beleza? Vamos criar aqui então, dou um Ctrl Enter. Esqueci do T aqui. Pronto. Aqui está o histograma da nossa variável age. A gente já aprendeu a criar histograma, né? Eu ensinei em uma das primeiras aulas. Acho que foi a primeira aula de estatística descritiva. Porém, queria complementar, dentro da função do histograma, a gente consegue incluir o parâmetro breaks, que é referente aos intervalos, beleza? Então, breaks, a gente poderia colocar aqui, sei lá, 2. Aí vão ficar apenas 2 intervalos. Porém, não é literal, tá, gente? Quando a gente dá esse comando aqui, a gente está dizendo por R. Faz aí um histograma com aproximadamente 2 breaks. Mas aí o R ele vai pegar e ele vai fazer da forma que ele achar melhor. Então, por exemplo, se eu colocar 3 break aqui, ó, ele manteve 2 break. Então, se eu botar 4, aí ele gerou aqui, 5 breaks, né? Então, se eu botar 5 aqui, aí manteve igual. Mas aí eu vou falar para ele, gera aí com aproximadamente 100 breaks, beleza? Bom, aí ele gerou esse histograma aqui, que tem uma quantidade razoável de breaks para essa variável especificamente, beleza? Mais do que isso já seria muito exagero e sem sentido. Bom, agora vamos falar sobre os quartis, beleza? O que são os quartis? Não dá para falar dos quartis sem falar de mediana. Então vamos supor o seguinte vetor. O vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bom, quem que é a mediana aqui? A mediana, no caso, vai ser o 5, né? Porque o 5, considerando que já está ordenado do menor para o maior, é justamente o valor que está no meio, beleza? Então, ó, tem 4 números aqui à esquerda e tem 4 números à direita. Então, o 5 é a mediana. Deixa eu anotar aqui. Vou anotar aqui embaixo, ó. 5. Ó, a mediana é 5. Show. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ignorar esses números que estão à direita da nossa mediana, beleza? Desses números aqui que sobraram, quem é a mediana? Vai ser 3, beleza? Porque a direita de 3 tem o 4 e o 5. E a esquerda tem 1 e 2. Então a mediana, nesse caso aqui, vai ser 3, beleza? Então, vamos colocar aqui. A mediana da primeira
metade é 3. Show. E agora vamos ignorar a primeira metade aqui. Quem que é a mediana nessa segunda metade? Vai ser o 7, né? Porque a esquerda do 7 tem o 5 e 6. E a direita tem o 8 e o 9. Então a mediana aqui vai ser o 7. Então, a mediana da segunda metade é o 7. Show. E o que que isso quer dizer? Esse cara aqui, na verdade, vai ser o nosso primeiro quartil. Vai ser o nosso Q1. Então ele vai ser o nosso primeiro quartil. E a mediana? A mediana, ela vai ser... Opa. A mediana vai ser Q2. Ela vai ser o nosso segundo quartil. E esse outro cara aqui vai ser o nosso Q3, que vai ser o nosso terceiro quartil. E como que a gente faria para calcular os quartis de forma direta dentro do R? Bom, a gente usaria o comando summary e dá Ctrl Enter. E olha só o que apareceu aqui embaixo. Apareceu o primeiro quartil, que é 3, que nem a gente viu. A mediana, que é o segundo quartil. E o terceiro quartil, que é 7, beleza? Então, dessa forma que a gente calcula. E repare só, no comando summary, ele também nos diz a média. E também nos diz o valor mínimo e o valor máximo. Beleza? E, cara, uma coisa que eu queria reforçar agora, que eu acho que eu nem reforcei isso na aula sobre média, mediana e moda. Bom, a mediana, ela é extremamente robusta e não é sensível aos outliers, beleza? O que que isso significa? Se isso daqui, em vez de 9, fosse no 900, olha o que vai acontecer com o primeiro quartil, a mediana, a média e o terceiro quartil. Observe só. O primeiro quartil, a mediana, que é o segundo quartil, e o terceiro quartil ficaram intactos. A média, ela mudou, né? Foi de 5 para 104 a média. Mas você percebe que a mediana e os quartis são extremamente robustos, porque eles não são sensíveis a outliers. Então, eles são medidas muito boas nesse sentido, beleza? Então, vou apagar aqui para a gente poder fazer os quartis da nossa variável de interesse, que é a variável age. Ó, então tá aqui, ó. Nosso primeiro quartil é 32, a mediana é 43 e o terceiro quartil é 53. Bom, como que a gente poderia observar isso graficamente? Bom, eu vou copiar aqui o histograma, ó, que a gente fez. Vou colocar aqui embaixo. Dentro desse gráfico aqui, se a gente quiser, a gente consegue estar botando linhas nele, beleza? Então, como que a gente faz para criar linhas dentro do nosso histograma? Bom, a gente pode usar o comando abline. E aí, eu vou escolher o tipo de linha que eu quero colocar. Eu quero colocar uma linha vertical. Então, vou colocar V igual. E aí, eu tenho que especificar, né? Eu quero que essa linha vertical, ela apareça a partir de que ponto no eixo horizontal? Eu quero que apareça, por exemplo, no primeiro quartil, beleza? Então, vou criar uma linha referente ao primeiro quartil. E aí, eu vou colocar uma cor também. Então, eu dou vírgula, coloco col igual, eu vou colocar azul, blue. Perfeito. Bom, dou um Ctrl Enter e apareceu aqui a linha, onde está o nosso primeiro quartil. A gente também consegue deixar a linha mais grossa, né? Então, vou colocar aqui, ó, o seguinte comando. LWD, que é a abreviação em inglês de largura da linha, igual, eu vou colocar aqui 2. Aí ficou mais grosso, já dá para ver um pouco mais nítido no gráfico, né? Vou aumentar ele um pouco aqui também.
Então, essa daqui é a linha do nosso primeiro quartil. E o que a gente pode estar interpretando? 25% das nossas observações estão aqui, até essa linha azul. Bom, agora eu vou colocar a linha da mediana. Então, AB-line, V igual, a nossa mediana é 43. 43. A cor, eu vou colocar vermelha, para poder diferenciar a mediana. LWD igual a 2 também. Bom, aqui está a nossa mediana. E o que a mediana quer dizer, né? O nosso segundo quartil. Quer dizer que daqui para trás estão 50% das nossas observações. 50% dos nossos dados estão para cá. E a outra metade, evidentemente, está para cá. Beleza? Então a mediana está cortando os nossos dados exatamente no meio. Bom, vamos colocar agora o nosso terceiro quartil. AB-line, V igual. Nosso terceiro quartil está em 53. Então, 53, col, igual. Eu vou colocar azul também, beleza? Blue. LWD igual a 2. Dou um Ctrl Enter e pronto. Aqui está o nosso terceiro quartil. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou rodar o gráfico de novo, que aí apaga as linhas, e vou colocar só o terceiro quartil agora. Ó. Bom, o que isso significa? Significa que 75% das nossas observações estão aqui, até essa linha azul, beleza? E da linha azul em diante estão o resto, né? Estão os 25% maiores observações da variável age, beleza? Então vamos colocar aqui agora tudo junto, ó. Bom, aliás, deixa eu fazer o seguinte. Plotar aqui e aqui. Bom, então aqui a gente tem o primeiro quartil e o terceiro quartil. A gente não colocou a mediana aqui, certo? Olha só que coisa interessante. Entre essas duas linhas azuis, que é o primeiro e o terceiro quartil, estão 50% dos nossos dados, beleza? E esse é um conceito muito importante na hora da gente plotar um gráfico box plot, que eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona o gráfico box plot. Bom, vou colocar aqui hashtag box plot. Bom, então eu vou gerar aqui um gráfico box plot. É muito fácil. A gente usa o comando box plot e coloca a variável que a gente quiser. Vou colocar age, dou um Ctrl Enter e olha só, esse daqui é o nosso gráfico box plot. Bom, essa caixa aqui é justamente 50% da nossa amostra. Essa linha mais grossa aqui no meio da caixa é a nossa mediana, né? Que está aqui em torno de 40 e pouco, é isso mesmo? Deixa eu olhar aqui, 43. Então, a nossa mediana está aqui. Esse daqui é o nosso primeiro quartil. Esse daqui é o nosso segundo quartil. Bom, para a gente estar observando melhor, a gente pode fazer da seguinte forma, ó. Eu vou colocar o seguinte comando aqui em cima. Vou colocar par, entre parênteses, mfrow, igual a C21 e dá um Ctrl Enter. Pronto. Agora, quando a gente for plotar o gráfico, vai aparecer dois gráficos, um em cima do outro. Bom, eu vou colocar para plotar, então, o histograma. Ó. Dou Ctrl Enter, vou colocar para plotar as linhas. Perfeito. Tá aqui o nosso histograma, com o primeiro quartil, o segundo quartil, que é a mediana, e o terceiro quartil. E agora eu vou colocar o box plot. Só que a gente também consegue plotar o box plot na horizontal. Então coloca aqui horizontal igual a true. E dessa forma o box plot ele vai estar deitado. Eu vou dar o Ctrl Enter, ó. E perceba, ó, aqui está a linha do nosso primeiro quartil. E ele vai certinho aqui, ó, nessa parte da caixa, nessa linha da caixa aqui. A nossa mediana, ela está aqui. E ela sobrecai certinho aqui, nessa linha que fica dentro dessa caixa. E aqui o nosso terceiro quartil, mesma coisa. Ela é o limite da caixa. Então, dentro dessa caixa aqui, dessa caixona, estão 50% das nossas observações, que é justamente a distância interquartil entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, que são essas duas linhas azuis aqui, beleza? Bom, e o boxplot ele também é conhecido como caixa de bigode. E por que é caixa de bigode? Porque como vocês podem perceber, ele tem essa linha tracejada aqui e a pontinha do bigode dele.
e para o outro lado aqui a mesma coisa. Bom, e o que seria isso? Bom, nada mais é do que o limite inferior e o limite superior que o Boxplot estabelece. E como que funciona isso? Bom, ele basicamente está dizendo para a gente que essas bolinhas aqui são outliers, né? Então, essas bolinhas aqui, elas estão ultrapassando o limite superior, que é esse tracinho aqui. Nesse caso, não tem nenhuma amostra abaixo do limite inferior, beleza? Tá, mas tu deve estar se perguntando agora, como é que a gente calcularia esse limite superior e o limite inferior? Bom, a gente faria da seguinte forma, existe uma formulazinha muito fácil. Bom, então vou colocar aqui, ó, hashtag limite superior. Bom, como é que a gente calcula o limite superior? Deixa eu rodar aqui o sumário, ó. Bom, o limite superior, ele vai ser o seguinte, ele vai ser o terceiro quartil mais a distância interquartil entre Q1 e Q2, então vai ser 53 menos 32. E essa distância interquartil multiplicada por 1,5. Esse daqui vai ser o limite superior. Então eu dou Ctrl Enter, ó. E o limite superior aqui deu 84,5. E se a gente for colocar aqui, ó, uma linha no nosso gráfico Boxplot, AB-line, deixa eu colocar aqui abaixo para ficar mais organizado, ó. AB-line V igual 84,5. Col igual, sei lá, botar pink e colocar uma grossura razoável, colocar LWD igual a 3, a 2, aliás. Eu dou um Ctrl Enter e perceba que a linha vai ser colocada exatamente aqui, ó, no limite superior. Vou dar um Ctrl Enter e tá aqui, ó, tá no limite superior aqui, exatamente. Então, assim que é calculado o limite superior e o limite inferior é uma lógica parecida. Então, o que vai ser o limite inferior? Vai ser o primeiro quartil menos a distância interquartil, que vai ser 53 menos 32, vezes 1,5. Então, só dá Ctrl Enter agora. E tá aqui, o limite inferior vai ser 0,5. Porém, repare, ó, o limite inferior que a gente calculou, ele é menor do que o menor valor observado. Então, nesse caso, o limite inferior, na verdade, vai ser o menor valor observado, vai ser 14 e não 0,5. Mas simplesmente pelo fato de que o limite inferior que a gente calculou é menor do que o valor mínimo observado. Então é por isso que tem uma pequena simetria aqui no bigode dele, ó. Tu percebe que esse lado do bigode é mais curto do que esse lado do bigode. E para confirmar isso, a gente poderia colocar um AB-line aqui, ó. E aí a gente colocaria 0,5. Mas aí no caso você vai perceber que essa linha vai estar bem mais longe desse limite inferior aqui, ó. Então vou dar um Ctrl Enter, ó. Na verdade, sequer apareceu, né? Não saiu nem no gráfico aqui, porque provavelmente estaria por aqui, então não apareceu no gráfico. Bom, então conclusão, o Boxplot ele é muito bom para nos dizer quando existem possíveis outliers. Então, por exemplo, antes da gente criar um modelo de estimação, muitas vezes a gente vai precisar tirar os outliers do nosso data frame. Evidentemente, não é sempre que você vai fazer isso, mas Boxplot ele é uma forma muito razoável da gente estar lidando com outliers. Bom, e por esse vídeo é isso, rapaziada.